conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós estamos neste tempo, nesta novena de preparação para a festa aqui da ressurreição, do padroeiro, Jesus ressuscitado, e também estamos na 8ª da Páscoa. Acho que vocês sabem que essa semana é a semana mais importante do ano, mais importante do que a Semana Santa, porque a Semana Santa nos prepara para a Páscoa. O que é mais importante? A festa ou a preparação para a festa? O que vocês acham? A festa é mais importante do que a sua preparação. A preparação é muito importante para que a festa seja bonita e seja bem feita. Mas a festa é muito mais importante do que a preparação, não é verdade? A Semana Santa, paixão, a morte, instituição da Eucaristia, tudo isso são preparativos, tudo isso Jesus fez para alcançar a ressurreição para nós. O fim de Cristo, o desejo de Cristo é a vida eterna para nós, a ressurreição, o grande presente que Ele quer que nós celebremos, que nós nos alegremos, é a ressurreição. E a igreja não fica satisfeita em celebrar a ressurreição apenas em um dia, apenas no domingo de Páscoa, não. Ela estende essa alegria por 50 dias, que é o tempo pascal, e de forma mais intensa nesses 8 dias, que são como que um grande domingo de Páscoa.
no ano. Nós cantamos o Glória todos os dias dessa semana. Vocês sabem que o Glória só é cantado em festas e solenidades e nos domingos. Mas nesse tempo da oitava nós cantamos o Glória em todos os dias, por causa disso, que é como que fosse um grande domingo da ressurreição, porque Jesus quer que nós nos alegremos. Inclusive, as leituras dessa semana são as aparições de Cristo ressuscitado. Em cada dia nós temos uma aparição de Jesus. E hoje essa aqui muito interessante. Jesus disse aos apóstolos que fossem a Galileia, que lá eles o veriam. O mar de Tiberíades fica na Galileia. Lá no país de Cristo tem 3 estados. Tem a Judéia, que fica no sul, que é o estado mais importante, onde fica Jerusalém e o templo, a Samaria na metade e a Galileia no norte. Foi onde Jesus nasceu e foi criado. Ele nasceu na Judéia, em Belém da Judéia, mas ele foi criado na Galileia. Então ele disse aos apóstolos que eles o veriam na Galileia. E os apóstolos foram, estavam lá perto do mar de Tiberíades, porque os apóstolos todos eram lá daquela região de Tiberíades, Cafarnaum, são cidades de pesca. Os apóstolos eram, na sua grande maioria, pescadores. Então foram para lá e São Pedro disse: eu vou pescar. E os outros apóstolos foram também. E durante a noite não pescaram coisa alguma. Então Jesus apareceu sem que eles o reconhecessem. Vocês sabem por que Jesus de vez em quando aparecia para os apóstolos ressuscitado e eles não o reconheciam? Vocês sabem por quê? Porque ele ressuscitado, ele está agora entre nós de uma forma misteriosa que é difícil de reconhecê-lo, que é sob a forma de pão e vinho. Para nós reconhecermos Jesus, nós precisamos da fé. É difícil reconhecer Jesus. O mundo não reconhece Jesus. Jesus mesmo falou: o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Então, nós podemos ver Jesus com dificuldade. Pela fé, nós podemos reconhecê-lo verdadeiramente presente entre nós, sob a forma de pão e de vinho. Então Jesus está verdadeiramente ressuscitado todas as vezes que a Eucaristia é celebrada, todas as vezes que Jesus é exposto. Porque quando o padre celebra a missa, torna-se presente a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus, a tal ponto que a hóstia se torna o corpo e o sangue de Cristo ressuscitados. Não é só o Calvário. Às vezes as pessoas acham que a missa é só o Calvário, mas não é. Não é só o Calvário. É, antes de tudo, a ressurreição. O Cristo que nós recebemos é Cristo morto ou é Cristo vivo? O Cristo que você recebe na Eucaristia é morto ou vivo? Ressuscitado. Jesus ressuscitado. Por quê? Porque quando o padre celebra, torna-se presente tão verdadeiramente que o pão se converte no corpo ressuscitado de Jesus e o sangue de Cristo ressuscitado, porque ele quer transmitir a vida da ressurreição para nós. Então Jesus é difícil de nós o reconhecermos, por isso é que ele apareceu muitas vezes assim de uma forma misteriosa. Os apóstolos não o reconheciam imediatamente. Então eles viram Jesus na praia e não tinham pescado nada à noite. Aí Jesus falou: vocês têm alguma coisa para comer? Aliás, Jesus pergunta isso muitas vezes depois que ele ressuscitou. Será que é porque ele ressuscitou com fome? Vocês acham que Jesus ressuscitou com fome? Porque sempre que ele não sempre, mas na maioria das aparições, ele pergunta se tem alguma coisa para comer. Agora, por exemplo,
no evangelho de ontem, se vocês viram, Jesus perguntou: vocês têm aqui alguma coisa para comer? E deram ali um peixe assado. Aqui também ele perguntou: vocês têm alguma coisa para comer? Dos discípulos de Emaús, Jesus foi com os discípulos até a mesa, partiu o pão, e aí ele desapareceu. Não fala que ele foi embora, fala que ele desapareceu. Ele conduziu os apóstolos até a mesa eucarística. Por que Jesus pede sempre alguma coisa para comer? Porque agora ele está entre nós sob a forma de alimento, porque ele quer nos alimentar. Ele nos deu, ele nos gerou pela paixão. Quando Jesus morreu na cruz, ele mereceu a vida eterna, um novo nascimento para você, o batismo, no qual você recebe a vida nova. Você é ressuscitado já pelo batismo, e Jesus quer te alimentar com o pão celeste. Por isso o nosso encontro com Jesus é sempre em torno de uma mesa eucarística. É o grande banquete que Jesus preparou para nós. Por isso que ele fala de comida aqui, não é? Ele não está se referindo à comida do mundo. Ele fala: não procureis tanto pão que perece, procurai antes o pão que eu vos darei, que é a minha carne, que o Pai marcou com seu selo. Então Jesus está falando do pão eucarístico. Por isso é que ele fala muito de comida. Vocês vão ver Jesus sempre ressuscitado falando de comida. Hoje mesmo aqui nós vemos ali Jesus fazendo um churrasquinho de peixe, não é verdade? Então Jesus perguntou: vocês têm alguma coisa para comer? Eles disseram: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Então São João reconheceu Jesus no momento em que eles fizeram aquela pesca milagrosa. Essa pesca tem um simbolismo também. Esses acontecimentos da ressurreição de Cristo são cheios de simbolismo. Por exemplo, a pesca à noite, que não pescou nada, representa o Antigo Testamento, que não salvou ninguém. Pela lei, ninguém é justificado. Todos são justificados pela fé em Cristo. É a fé em Cristo que salva. Então, aquela pesca durante a noite representa o Antigo Testamento, e a pescaria à noite representa a pescaria do Antigo Testamento. A pesca durante o dia, agora, por instrução de Cristo, ele falou: lançai a rede do lado direito. Vocês sabem que do lado direito de Cristo saiu o quê? Sangue e água. O profeta Ezequiel, ele viu o templo, e do lado direito do templo, o templo estava voltado para o oriente, e do lado direito do templo saía um rio de água viva. Esse rio de água viva ia em direção ao Mar Morto. O Mar Morto é morto mesmo, 30% de sal. A pessoa não pode nem ficar muito tempo lá no Mar Morto, porque faz muito mal para a pessoa, tira toda a água a pessoa fica desidratada se ficar muito tempo no Mar Morto, mata tudo. Então o Mar Morto representa esse mundo aqui. Lembram? O Mar Morto surgiu no lugar de Sodoma e Gomorra, aquelas cidades malvadas que Deus destruiu, e no lugar surgiu o Mar Morto. Representa esse mundo morto, que estava morto. Mas onde esse rio chegava, esse rio que saía do santuário, aonde ele chegava, ele saneava tudo, produzia vida, peixes de toda sorte. O Mar Morto ficou cheio de peixes. Então os pescadores jogavam as redes e pescavam os peixes. Por isso é que Jesus falou: lançai a rede do lado direito. Ou seja, depois que Cristo morreu por nós e mereceu o Espírito Santo vem, Jesus manda o Espírito Santo pelo mundo inteiro, e os apóstolos pregam o Evangelho. Quando os apóstolos pregam o
É isso que significa essa pescaria. E eles pescaram 153 grandes peixes. Na Bíblia tem esse número. 153 mil pagãos, era o número de pagãos que havia no reino de Salomão. Então não sei, parece que é isso que está se referindo, porque a pescaria no Antigo Testamento foi dirigida a Israel, mas no Novo Testamento é dirigida a todas as nações. Então esses 153 peixes representam todas as nações. Deus enviou os apóstolos para pescar todas as nações, guiados pelo Espírito Santo. É isso que significa essa pescaria milagrosa. Então o discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Vocês sabem de algum outro livro da Bíblia? Porque esse peixe lá que Jesus está assando representa a Eucaristia. Vocês sabiam disso? Que representa a Eucaristia? Vocês sabem de algum outro livro na Bíblia, lá no Antigo Testamento, onde Jesus aparece sob a forma de peixe? Tem um livro muito bonito no Antigo Testamento, onde Jesus aparece sob a forma de peixe. Vocês conhecem? Tobias, o livro de Tobias. Tobias, ele foi cobrar a dívida, o pai estava cego, então disse a Tobias que fosse cobrar a dívida. E Deus enviou o arcanjo Rafael para acompanhar Tobias. E no meio do caminho, Tobias foi lavar os pés no rio Tigre. Aí apareceu um peixe grande, e Tobias ficou com medo. Mas aí o anjo falou: não fique com medo, pegue o peixe pelas guelras e puxe, ele vai servir de alimento para nós. Então a carne do peixe serviu de alimento durante todo o período em que eles viajaram. O fel do peixe curou os olhos de Tobias. E o coração do peixe, Tobias, ele deveria se casar com Sara. Mas havia um demônio que matava todos os esposos de Sara. Sara já tinha se casado 7 vezes, mas na noite de núpcias, antes dela se unir com seu esposo, vinha o demônio Asmodeu e matava o rapaz. Já tinha matado 7. Quando Tobias pediu a mão de Sara, o pai dela já tinha até cavado a sepultura lá do Tobias, falou: esse é mais um. Mas aí Tobias, guiado pelas instruções do anjo, ele pegou o coração do peixe, colocou sobre a brasa, e a fumaça daquele sacrifício expulsou o demônio Asmodeu da sua esposa. É uma imagem do sacrifício de Cristo. Por quê? Na cruz, Jesus, ele foi consumido pelo fogo, não foi? Na cruz tem fogo? Vocês acham que na cruz tem fogo ou não? Tem ou não tem fogo na cruz? Tem, o Espírito Santo. O Espírito Santo. Aqueles sacrifícios antigos, os sacrifícios antigos eram o seguinte: uma grelha quadrada, era como se fosse uma churrasqueira. O altar do Antigo Testamento era como se fosse uma churrasqueira quadrada, com uma grelha de bronze no meio, um fogo perpétuo. Havia um fogo que nunca se apagava. Os sacerdotes nunca deixavam o fogo se apagar. Aquele fogo ficava ali queimando dia e noite. Aí eles pegavam o cordeiro, colocavam o cordeiro sobre o fogo, e a fumaça do sacrifício era oferecida a Deus. Vocês viram as 3 pessoas da Santíssima Trindade nesse sacrifício? Viram? O
O cordeiro representa quem? Jesus. Só Jesus? Não, toda a igreja. Nós estamos unidos. Quando você foi batizado, você foi unido a Jesus. Não é isso? Você não é o corpo de Cristo? Você e Jesus não são a mesma coisa? Todos nós não estamos unidos no mesmo corpo? Então o cordeiro representa Jesus e a sua igreja, todos nós. O fogo representa quem? O Espírito Santo, que consome o cordeiro. E o sacrifício é oferecido a quem? O sacrifício é oferecido a quem? Ao Pai, não é? Então o sacrifício do cordeiro, o Filho, consumido pelo amor do Espírito Santo, ele se oferece ao Pai, não é isso? Então, aquele sacrifício que expulsou o demônio, o coração do peixe, foi colocado sobre a brasa. A brasa consumiu o coração e a fumaça expulsou o demônio. Isso simboliza o sacrifício de Cristo que expulsou o demônio da sua esposa. Quem é a esposa de Jesus? Sabem quem é a esposa de Jesus? Jesus é casado ou solteiro? O que vocês acham? Casado ou solteiro? Casado. A esposa dele quem é? A igreja. A igreja estava submetida ao demônio? Todos nós estávamos sob o poder de Satanás, todos nós. Depois do pecado, o poder do diabo dominou todo esse mundo. Ele é chamado o príncipe desse mundo, porque o homem se vendeu ao diabo. Mas o sacrifício de Cristo, o sacrifício redentor de Jesus, expulsou de toda a sua igreja o diabo. Mesma coisa, Tobias colocou o coração do peixe sobre a brasa e a fumaça expulsou Asmodeu, o diabo destruidor, da sua esposa, e ele pôde se casar. Tobias é uma imagem de Cristo, que se sacrificou e, pela sua igreja, salvou assim a sua igreja. Então Jesus lá com aquele peixe sobre a brasa, representa o quê? O sacrifício dele. Entenderam isso? Significa o corpo de Cristo na cruz. A brasa, o fogo, representa o Espírito Santo que consumiu Jesus, e tudo é oferecido ao Pai. E os peixes que os apóstolos pescaram representam o quê? Nós. Você não foi pescado por Jesus? Foi ou não foi? Foi. E você não é unido a Jesus? Aqui, quando o padre celebra a missa, torna-se presente o sacrifício de Jesus, a sua paixão, morte e ressurreição. Para quê? Para que você que é membro de Jesus, você esteja unido a Jesus, e tudo é oferecido ao Pai por Cristo, com Cristo e em Cristo. Então aquele churrasquinho de Jesus representa, na verdade, a Eucaristia, a missa. Quando o padre celebra, ele recolhe o sacrifício que você faz para ser obediente, porque o Espírito Santo é um espírito de filho, é um espírito filial. Tudo que você faz para ser obediente com Jesus é sacrifício agradável a Deus. Então você se une ao sacrifício de Cristo, e tudo é oferecido ao Pai por Cristo, com Cristo e em Cristo. Por isso é que Jesus falou aqui, vejam, logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima, e pão. Pão e peixe são os sinais da Eucaristia. Jesus disse-lhes, trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu.
A rede da igreja é muito poderosa, ela recolhe peixes no mundo inteiro. Inclusive tem um milagre de Nossa Senhora Aparecida muito parecido, não tem? Conhece o milagre de Nossa Senhora Aparecida? Todo mundo conhece esse milagre. Os três pescadores lançaram a rede, nada, pescaram o tempo todo lá, muitos dias, nada de peixe. Então, depois lançaram novamente a rede, primeiro apareceu o corpo de Nossa Senhora, depois a cabeça de Nossa Senhora, viram que era da mesma imagem, depois lançaram novamente e veio cheia de peixes. É a mesma coisa, a pescaria da igreja com a presença de Nossa Senhora, que torna fecunda a igreja, que é a mesma coisa. Então disse, estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes, vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Os mesmos gestos que Jesus fez na instituição da Eucaristia e na multiplicação dos pães. Lembram lá, na multiplicação dos pães, que é um sinal da Eucaristia, Jesus pegou os pães, rendeu graças, partiu, distribuiu. Fez a mesma coisa com os peixes. São gestos eucarísticos. Porque Jesus está dizendo, olha, eu estou com vocês a partir de agora na Eucaristia. Eu vou ser difícil de ser reconhecido por vocês, mas eu estou na Eucaristia. E eu quero que vocês se alimentem de mim, da vida eterna. Porque Jesus veio trazer a vida eterna. E o alimento desse mundo, ele dá a vida desse mundo. Mas o alimento da vida eterna, o corpo e o sangue de Cristo, transmite a vida eterna. Se não comerdes a minha carne e não beberdes o meu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então Jesus diz aqui, fez a mesma coisa, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Por isso as aparições de Cristo, elas são muito eucarísticas, porque é assim que Ele está entre nós. Jesus ressuscitado entre nós na Eucaristia. Os pastorinhos de Fátima chamavam de Jesus escondido. Quando eles iam adorar Jesus na Eucaristia, eles falavam Jesus escondido, porque Ele está. Só que para ser reconhecido precisa de ter fé, mas Ele está. Então vamos pedir à nossa querida Mãe Maria Santíssima que nos abençoe, que nos guarde, que aumente em nós a fé, que possam todos celebrar com muito amor a ressurreição de Cristo, o dia do padroeiro, e todos os dias dessa semana, que são como que um grande domingo de Páscoa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.